No dia 2 de março de 2018, um crime terrível aconteceu em Fortaleza, no Ceará. 3 mulheres caíram nas mãos do Tribunal do Crime da organização criminosa GDE e sofreram uma sucessão de maus-tratos até perderem a vida. Os corpos só foram encontrados 7 dias depois das mortes e foi necessário um exame de DNA para identificar as vítimas, já que além do estado de putrefação, elas haviam sido divididas em partes pelos criminosos. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vamos aqui, ó, já com calma, porque esse vídeo aqui é pesadíssimo. O que teve de gente que pediu pra gente esse vídeo não tá escrito, e assim, eu particularmente precisei constituir estômago pra poder fazer ele, certo? Mas assim, é uma história cabulosa, é uma história que demonstra o quão as organizações criminosas podem ser violentas com seus desafetos, e obviamente que o vídeo que saiu dessa história, ele não vai ser mostrado aqui de forma alguma, mas ele ficou muito famoso no tal do Portal do Zacarias, que era um portal que só publicava coisa bizarra e assim, que ajudou muito a banalizar o conceito de violência extrema, que quando é muito assistido e as pessoas não estão nem aí, vira violência comum, né, do dia a dia, o que não deveria ser, né? A gente deveria ter muito certo na cabeça o que é o conceito de violência extrema. Mas essa história a gente vai contar pra vocês, porque vocês pediram muito aqui, e até que enfim chegou o dia de vocês ouvirem sobre ela. Não é nada bonita, tá? Não é nada glamourosa, não tem nada disso, essa história aqui é horrível, beleza? Bom, nos anos de 1990, os bairros periféricos de Fortaleza eram dominados por gangues, que eram pequenos grupos organizados ali, mas que eram bem rudimentares. Não era essa a organização que a gente tem hoje das facções. Essa situação começou a mudar quando esses grupos locais começaram a estabelecer contato com organizações criminosas do Sudeste, como o Ser Vermelho e o Primeiro Comando, que começa a acontecer, segundo os especialistas, a partir de 2014. Quando as organizações do Sudeste passam a dominar os presídios do Ceará, uma organização local se forma, chamada Guardiões do Estado, conhecida como GDE. Veja, eu sempre falei, a gente sempre tá falando disso. Quando as duas de São Paulo começaram a se expandir, os lugares que elas chegavam, ou as pessoas se aliavam a ela para ter o fornecimento de pó e estrutura, ou criava-se grupos para resistir à entrada desses caras. O GDE, os Guardiões do Estado, é um desses grupos, e eles deixam isso muito claro no próprio nome deles, de Guardiões. Para ver detalhes sobre esse processo, confiram o nosso dossiê sobre o Ceará novamente. Nosso foco aqui neste vídeo vai ser falar de um crime que se tornou um grande exemplo dessa violência praticada por grupos criminosos em território cearense. O caso que nós vamos contar para vocês ficou conhecido como o caso do Mangue 937 e aconteceu no Manguezal, do bairro Vila Velha, na periferia de Fortaleza. Vila Velha, galera, é um bairro localizado às margens do rio Ceará e é marcado pela disputa de grupos criminosos extremamente violentos. Essa disputa chegou a ser tão intensa que a violência se espalhou por todos os cantos, e em 2017 muitos moradores deixaram suas casas e se mudaram para outras localidades. Teve gente que aceitou vender a casa e morar num barraco de aluguel muito mais pobre, uma região muito pior que essa, que já é uma região ruim, para escapar de uma violência pesada que estava tomando o dia a dia da localidade. Quando há esses êxodos, porque há grandes êxodos urbanos por conta das organizações criminosas. Em Vila Velha havia a Gangue do Gafanhoto, grupo que passou a integrar as fileiras do GDE. Gangue muito violenta. Era essa organização criminosa que controlava o comércio ilegal de substâncias em Vila Velha e que entrava em guerra com quem quer que tentasse ocupar os seus pontos de venda e tomar uma localidade ali. É nesse contexto que ocorre nossa história. Veja só, a primeira personagem, Nara Aline Mota de Lima, de 23 anos, vendia substâncias ilícitas no bairro Maracanaú, mas ela se mudou para o bairro da Barra do Ceará e ali, obviamente não, né? Mas ali ela continuou a atividade que ela sabia fazer muito bem, que é vender os baratos. Nara vivia com a sua companheira Darciele Anselmo de Alencar, de 31 anos, em uma casa de aluguel. Elas eram o que chamamos de amaziados. Antigamente os caras chamavam. É amigado. O problema é que ela estava vendendo substâncias ilegais em pontos que pertenciam à GDE. Isso vai dar muita treta, irmão. Dizem que Nara teria feito um vídeo afirmando pertencer ao Ser Vermelho e vendendo bagulho na área do GDE. Essa declaração de Nara fez com que ela se tornasse um alvo de membros do GDE que atuavam naquela região. Nessa época, um dos líderes do GDE no bairro Vila Velha, Pirambu e Barra do Ceará era Francisco Robson de Souza Gomes, vulgo Mitol, elemento perigosíssimo. Mitol tinha ingressado no mundo do crime muito jovem. Aos 19 anos, ele já tinha executado 4 pessoas, além de comercializar substâncias ilegais e ser acusado de formação de quadrilha, que hoje seria organização criminosa, tá? Em 2018, Mitol estava preso, mas dentro do presídio deu a ordem
para que Nara fosse executada. Ele pediu que a ação fosse filmada e o vídeo lhe fosse enviado. Outra característica, em nossos dossiês sobre os tribunais do crime, a gente tem um dossiê grandão aqui de mais de 1 hora sobre tribunais do crime, que também é muito cabuloso, né, Fernandão? É cabuloso ou não? Vocês têm que assistir também. Nosso dossiê sobre os tribunais do crime, a gente explica como essa prática de filmar as ações é comum e mostramos a violência com que algumas organizações agem para tirar a vida de quem cai nesse tribunal. As organizações cearenses, elas são especialistas nisso. A gente identificou através de alguns jornais e através do trabalho da Vera Araújo, grande Vera, beijo no coração, minha madrinha, que os chefes de organizações cearenses, eles estavam na Rocinha no Rio de Janeiro e eles comandavam execuções e pediam para os caras gravar, exigiam que os caras gravassem para servir de exemplo. E esse vídeo do Mangue 937 foi um absurdo, a transcendência disso daí. Bom, na cadeia, o Mitol pediu que seu braço direito, o Geilson Lopes Pires, conhecido como G, cuidasse de tudo. G entrou pro mundo do crime aos 16 anos de idade, a gente foi puxar a ficha dele, e ele tem um gafanhoto tatuado no peito em referência à gangue do gafanhoto, a qual ele fazia parte, que era uma gangue extremamente violenta, tá? Com a prisão de Mitol, a liderança do grupo do lado de fora ficou no encargo de G, e ele cumpriu exatamente o que foi determinado pelo seu parceiro. G mandou um adolescente ir até a casa de Nara. No momento, também estavam lá a companheira de Nara, ou seja, Darciele, e uma amiga chamada Ingrid Teixeira Ferreira, de 22 anos. As três foram levadas para o manguezal de Vila Velha e lá sofreram uma sucessão de violências que causam horror só de pensar. Segundo a ordem de Mitol, a ação deveria ser do tipo Estado Islâmico, ou seja, marcada por suplícios e... Pra quem não entende o que a gente tá falando, ali por 2010 até mais ou menos 2015, o grupo ISIS, né, que é conhecido como Estado Islâmico, que foi um grupo muito radical formado ali em decorrência de vários conflitos no Oriente Médio, eles começaram a usar os vídeos pra causar a sensação de violência gráfica e assustar muitas pessoas. Não só eles, mas também os Lozetas, que é um grupo mexicano, o qual nós também temos um dossiê, né? Lembra? Inclusive, não sei se você lembra, postavam bastante vídeo no Orkut, só não sei se essa... eu não sei se é no Orkut ou no início do Facebook, mas também no YouTube. Aqui mesmo nessa plataforma os caras publicavam e os caras deixavam passar, tá ligado, mano? Mas os caras mandavam pelo celular, tava crescendo também o Zap e tal. Rapaziada, vinha, tipo, mano... Quem tava assim, conectado nessa época, sabe muito bem do que eu tô falando. Era uma violência extrema mesmo. E no caso do Estado Islâmico, eles contratavam até pessoas que trabalhavam com cinematografia mesmo. Foi gente formada em cinema, mano. De verdade mesmo. Tudo foi filmado e o vídeo foi parar nas redes sociais. O que tornou o horror sofrido pelas três mulheres explícito para quem quisesse ver. Os criminosos usaram facão e arma de fogo para aplicar a sentença que tinha sido decretada para suas três vítimas. Eles exigiram que Nara dissesse que tinha rasgado a camisa, ou seja, que tinha mudado de organização. Então ela vendia lá na área do GDE e ela gravou um vídeo supostamente dizendo que era do Ser Vermelho, de afronta aos caras, e os caras foram atrás e pegaram ela, e ela teve que fazer um vídeo dizendo que ela rasgava a camisa. Ou seja, lá é muito claro isso daí, já tem vídeos mostrando, né? O cara vai, rasga a camisa e ele fala, é tudo 2, ou rasga a camisa e fala, é tudo 3. Isso é como se fosse um ritual de mudança para mostrar para as pessoas que ela pulou o muro, beleza? No vídeo é possível ver Nara suplicando pela vida, mas nenhum dos criminosos mostra qualquer clemência. Os caras estão lá para executar o serviço da forma mais cruel possível. Ela é morta com um tiro no rosto e depois um dos criminosos arranca fora, tá ligado? O cu. As outras duas mulheres são mortas com cortes de facão ainda viva, velho. Cê é louco, cara. O facão usado estava sem corte, inclusive, mano. Eu não sei se propositalmente, o que tornou o suplício ainda maior, assim, porque, nossa senhora. Nara, Ingrid e Darciele tiveram seus corpos todos picotados com o facão e também foram baleadas. Depois da execução, os criminosos jogaram os corpos nas águas do mangue e comemoraram a conclusão da ação. Os criminosos ocultaram os cadáveres cortados em uma ilhota no rio Ceará, a cerca de 1 quilômetro da margem, e os corpos só foram encontrados uma semana após o crime. No dia 9 de março de 2018, após os desenvolvidos apontaram a localização de onde tinha acontecido o bagulho, e o vídeo já ter viralizado em um monte de lugar. Quando foram encontrados, os corpos já estavam em estágio avançado, você sabe, de decomposição, e algumas partes só foram localizadas um tempo depois. Em 27 de fevereiro de 2019, 5 homens foram a júri popular pelo crime e pegaram juntos, tá? Juntos. A gente nem individualizou a pena de cada um aqui, porque a informação que a gente tem é que eles juntos pegaram 335 anos de prisão. Deve ter pegado 100 cada um, né? Porque tripla execução dessa e tal. O sexto envolvido no crime só foi preso em 2020. Em abril de 2022 ele foi condenado a 83 anos de reclusão. Foram condenados por esse crime Francisco Robson de Souza Gomes, Bruno Araújo de Oliveira, Geilson Lopes Pires, Rogério Araújo de Freitas, Júlio César Clemente da Silva e Jonathan Lopes do
Duarte, Francisco Robson, o Mitol, apontado como mandante do crime e grande patrocinador dessa coisa horrível, foi condenado a 85 anos de prisão. Eles foram condenados por execuções triplamente qualificadas, por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. E também por destruição e ocultação dos cadáveres, participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e a lei da tortura, né, que a gente fala dos suplícios que eles foram expostos antes de terem as vidas tiradas. Ao falar sobre o crime, a promotora de acusação Joseana França afirmou, abre aspas, palavras da promotora que trabalhou profundamente nesse caso. Eu estou há 13 anos no júri e nunca vi um negócio desses. 2 delas foram mortas por decapitação. O laudo cadavérico fala, a Nara Aline levou pisa de pá, cortaram os dedos, o braço, a perna dela. O que aquela moça passou não existe. O agravante é que o facão utilizado na execução, comumente usado como instrumento cortante, estava cego, ou seja, se tornou corto contundente. Eles usaram como se fosse um machado, fecha aspas. O que ela quer dizer com isso? Quando você afia um facão, você bate esse facão na pessoa e a lâmina faz o processo de incisão ali de corte, certo? É porque a lâmina está afiada e ela faz o corte, certo? Como se fosse um bisturi. Exatamente, passando assim, ou desse jeito, certo? Quando não está afiado, você faz pela contundência, ou seja, pela quantidade de batidas que você dá. É como se fosse um machado numa árvore. O machado, ele não faz esse corte dessa maneira. O machado, ele vai ficar batendo, e aí, mano, isso é uma dor de... Nossa, é que imagine o facão batendo e ele vai, pela força dele, dilacerar ali e tirar... Então, tipo assim, o corte já seria horrível. Não tem como... Mano, é tudo absurdo. Mas essa, pela contundência, pela quantidade de batidas, o sofrimento é muito maior. E lógico que é muito complicado você medir sofrimento quando você tá falando de um crime dessa magnitude. Cara, e assim, a gente nem conseguiu descrever a verdade o que é isso. Pra quem não tem estômago forte, por favor, não procure esse vídeo. Inclusive, não deveriam assistir esse vídeo. Esse vídeo deveria sair da internet, ser excluído totalmente, porque ele realmente é um vídeo muito pesado e muito forte. A gente tá fazendo esse vídeo aqui porque as pessoas pediram bastante, e eu acho que ele é uma boa ilustração da violência que essas organizações impõem, principalmente no Ceará, que uma das características das organizações cearenses é essa extrapolação da violência de verdade. E assim, cara, pô, é um negócio horrível mesmo.